Quando a faculdade termina, a vida real começa. Você está preparado? O profissional diferenciado vai fazer a formação em TCC? O profissional diferenciado vai fazer a formação em TCC. Por quê? Que ele vai ou porque ele deve? Pensa assim, ó. A formação em TCC que a gente vai abrir para o pessoal em janeiro, eu tenho muito orgulho dela, porque a gente vai ensinar manejo de transtornos específicos, de alguns transtornos específicos, mas a gente vai ensinar o profissional a manejar os transtornos básicos que aparecem na clínica. Ansiedade, depressão, insônia, reclamações pertinentes de pacientes que às vezes não têm quadros psicopatológicos, você fica buscando desesperadamente o diagnóstico do paciente, mas ele não tem. Ele tem apenas uma desregulação emocional, ele tem uma impulsividade, ele tem um problema eventualmente com substância, ele tem um problema de sono, ele tem procrastinação. Você não tem parafernálias muito bem para lidar com isso se você querer encontrar um diagnóstico. Mas existem ferramentas que fazem você conseguir manejar esse paciente. E muitas vezes você negligencia ele. Vai ensinar você a lógica do processo terapêutico. Vai ensinar você como antes de qualquer evidência que você vá aplicar para o seu paciente, você tem que conseguir a aliança do paciente. Você tem que conseguir o vínculo com o paciente. Porque aí o paciente vai estar motivado em mudar e as mudanças neuroplásticas que são necessárias para a psicoterapia ter eficácia, sem mudança neuroplástica não tem eficácia. As mudanças neuroplásticas, elas necessitam de motivação, elas necessitam de dopamina interna. Então, se o paciente estiver desmotivado, ele vai para a sessão sem prestar atenção em você, ele vai para a sessão desmotivado, ele vai inventar desculpa para faltar à sessão, ele não vai fazer suas tarefas de casa. Então, a técnica você aplica depois que você tem o paciente com você e a motivação dele. E a gente vai ensinar como você fazer isso, como manejar o seu consultório para intervir no paciente, seja em transtornos específicos, seja no paciente que não tem transtorno, mas o paciente tem algum problema que merece uma atenção. Não é porque ele não tem um diagnóstico do DSM que você vai ignorar o paciente ou vai achar, não, isso aqui é um caso leve. Não é leve. Às vezes o sofrimento dele é legítimo, mesmo sem ter um diagnóstico. Ele tem desregulação emocional, ele tem impulsividade, ele tem procrastinação, ele tem hábitos ruins. Como é que você vai manejar isso? E além de tudo isso, então você tratar o específico, o geral, bem feito, aquele feijão com arroz bonito, gostoso, organizado, eficaz, que retém o paciente, que gera um tráfego orgânico, o paciente indica você para os colegas e você começa a ter um aumento na sua demanda, então você pode aumentar a sua oferta, você pode aumentar o valor da sua sessão sem sentir culpa. E além disso tudo, a gente vai ensinar negócio, como você gerenciar o seu consultório como um profissional que se veste como profissional, que entra no personagem, que entra na vestimenta de um profissional da saúde que você é, que as pessoas te respeitem como profissional da saúde, que o psiquiatra te olhe e sente conversar com você como profissional da saúde, que o neurologista se importe com a sua opinião, que o nutricionista queira falar com você, os profissionais que estão atendendo o seu paciente junto com você estejam ali com você. Além da parte prática, altamente prática, protocolos para você aplicar no seu paciente, como regular o sono, a neurobiologia do sono, como fazer um bom questionamento socrático, uma análise funcional, aquele paciente que não tem diagnóstico, o que eu faço? Aqui, ó, tá aqui, isso aqui que você tem que fazer. Como formar o vínculo, eu sinto que o meu paciente, eles ficam desmotivados na sessão, eu estou fazendo algo errado. Talvez você esteja, a gente vai te ensinar como ter vínculo. E como não deixar tudo isso virar uma bagunça para chegar no final do ano e você ter que pagar uma multa no imposto de renda porque você não declarou. E aí você desmotiva um monte. Então, assim, é um curso que vai oferecer pro público aquilo que ele precisa em essencial para conseguir ter uma clínica de sucesso, tanto no âmbito interventivo quanto no âmbito financeiro. Marketing, como você conseguir manejar o marketing, se expor nas redes sociais. Eu vou dar uma masterclass exclusiva para eles sobre marketing, como captar paciente e prospectar paciente. Então, assim, é realmente o que você precisa para ter uma clínica de sucesso do ponto de vista de intervenção e do ponto de vista financeiro. Legal. Agora, para a gente encerrar, o que Freud não explica
Exatamente. Freud não explica. Sabe que eu gosto do Freud? Eu acho que se o Freud fosse vivo hoje, ele não seria um freudiano. Nem Freud seria freudiano. O Freud provavelmente ele não concordaria com muita coisa que ele escreveu, porque ele era um neurologista. No curso tem uma aula, a aula 1 é a aula sobre a história da saúde mental. E eu explico a história um pouco do Freud. E o Freud ele sugeriu boas coisas assim que depois a neurociência descobriu ser verdade. Errou em muita coisa, mas como ele escreveu demais, eventualmente ele acertou em algumas. Ele era um cientista, ele se importava ali com o que estava acontecendo no cérebro. Mas eu acho que se hoje o Freud existisse, ele não seria um freudiano, porque ele era um cara bem, bem envolvido com a ciência, assim, é um neurologista, né? Acho que é isso. Obrigada pelas suas respostas, pelo tempo e por compartilhar seu conhecimento aqui na nossa série. Espero todo mundo lá na formação em janeiro. É isso.